É impossível alguém assistir esse vídeo completo e continuar sendo um apoiador do Lula. Escuta com atenção tudo que eu vou falar aqui, é a única coisa que eu te peço. Antes de chegar onde eu quero chegar, eu vou de forma rápida relembrar o caso Celso Daniel e fazer algumas rápidas pontuações. Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, em São Paulo, do PT, foi assassinado no início de 2002, depois de ter saído para jantar com um amigo chamado Sombra, e na saída do restaurante para casa, foi abordado por um grupo de criminosos que atiraram contra o carro dele, mas estava em um carro altamente blindado. E mesmo assim, de forma misteriosa, o carro parou, abriram as portas e levaram Celso Daniel. Deixaram Sombra lá sem nenhuma marca de ferimento. Mas levaram o Celso Daniel. E 2 dias depois, Celso Daniel aparece morto, com várias marcas de tortura. E agora que o negócio fica bizarro. O criminoso apontado como líder da quadrilha que sequestrou Celso Daniel foi o Dionísio Aquino Severo, resgatado por um helicóptero em um presídio de Guarulhos 2 dias antes do sequestro. Coisa de cinema. Ele participou do sequestro e 3 meses depois foi preso. Dentro do presídio, ele disse à polícia que tinha revelações a fazer, mas não conseguiu. Dentro do presídio, foi assassinado com 60 facadas por um grupo de criminosos. Quando o Aquino Severo fugiu da cadeia, ele precisou de ajuda para se esconder. O Sérgio Orelha o ajudou nisso. Em novembro do mesmo ano, Sérgio Orelha foi assassinado. De dentro da cadeia, o Aquino Severo mantinha contato frequente com um policial civil chamado Otávio Messier. Inclusive, chegou a conversar com ele às vésperas do sequestro de Celso Daniel. Um ano depois, Otávio Messier foi encontrado morto, assassinado, dentro do seu próprio apartamento. Antônio Palácio de Oliveira foi o garçom que serviu o último jantar a Celso Daniel e seu amigo Sombra. Bem, também foi assassinado. Paulo Henrique Brito foi a única testemunha que viu o que aconteceu com o garçom, que eu acabei de falar. 20 dias depois, ele foi assassinado exatamente no mesmo local. Irã Moraes, um agente funerário que foi o primeiro a chegar no local e reconhecer o corpo de Celso Daniel, foi assassinado a tiros em novembro de 2004. E Carlos Delmonte Printes, nada mais nada menos do que o médico legista que foi na contramão de todas as investigações e comprovou que houve sim fortes sinais de tortura. Bom, em 2005 foi encontrado morto e a polícia disse que ele cometeu suicídio. Obviamente que esse assunto repercutiu muito, e os irmãos de Celso Daniel não se contentaram com a investigação, que em 2002 concluiu que o que aconteceu com Celso Daniel foi simplesmente um crime de sequestro comum. Eles inclusive chegaram aí no Jô Soares, em rede nacional, afirmar que achavam que tinha dedo do PT no meio do assassinato do seu irmão. Com tanta pressão, o caso foi reaberto, mas rapidamente foi arquivado pela uma delegada chamada Elizabeth Sato. Ela alegou falta de provas conclusivas. E agora, sem nenhuma pretensão, aqui vai uma mera coincidência. Elizabeth Sato é tia de Marcelo Sato, que na época já era casado com a filha do Lula. Sabe o Aquino Severo, aquele que fugiu, participou do sequestro, foi preso e depois assassinado dentro do presídio? Bom, a Polícia Civil gravou algumas conversas e apontou o PCC como autor do assassinato do Aquino Severo, o elo do caso Daniel. E aí passam-se quase 2 décadas e fica pairando no ar aquela dúvida. Aliás, foi o PT ou foi o PCC? Até que as peças começam a se encaixar. E em agosto de 2019, um preso do PCC é grampeado dizendo: o PT tinha diálogo com nós cabuloso. É isso mesmo, diálogo do PT com o PCC. E em junho desse ano, o João Muniz, que já fez algumas declarações de bens do Lula e que atualmente é o contador do Lulinha, filho do Lula, e que ainda divide sala com ele, é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com o PCC. Além disso, recentemente foi encontrado na sala do Senival Moura, um vereador do PT, alguns cheques comprovando a ligação dele com o PCC. Mas até então eram apenas supostas ligações entre o PT e o PCC. Até que agora, o cara que já foi o braço direito do Lula, Marcos Valério, confirma à Polícia Federal relações entre o governo Lula, PT e o PCC. E ele vai além, ó. Tesoureiro do mensalão do governo Lula revela que Celso Daniel fez dossiê sobre petistas e foi assassinado. Sabe aquela dúvida lá atrás? Foi PT ou foi o PCC? Bom, agora está comprovado que PT e PCC andam lado a lado. E diante de tantos fatos, ligando o PT ao PCC, eu não poderia deixar de fazer esse parêntese. Foi capa da Cruzoé em 2018, A Sombra do PCC. A principal linha de investigação da Polícia Federal sobre o atentado contra Jair Bolsonaro aponta para a maior facção criminosa do país, o PCC, o aliado do PT. Na época, de fato, a Polícia Federal encontrou laços do PCC com o esfaqueador de Bolsonaro. Não sei por qual motivo, a investigação não foi para frente. E a pedido da defesa do Bolsonaro, foi reaberto o caso esse ano. E a Polícia Federal escolheu um delegado que já investigou o PCC para apurar a facada no presidente. Continua na mesma. Mas fechando o parêntese aqui e voltando ao assunto principal. Lula, PT, PCC.
Você não acha estranho que sempre o Lula está defendendo um criminoso, o bandido? Em maio de 2021, o Lula criticou a operação no Jacarezinho, onde os policiais mataram mais de 20 criminosos. Mas o Lula criticou a operação e disse ausência do Estado. E em maio desse ano, 2022, mais uma vez o Lula saiu em defesa dos criminosos. Criticou a operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde os policiais mataram mais de 20 criminosos. Mais uma vez ele vai lá. O Estado só aparece nas comunidades quando é pra matar alguém. Preste atenção. Você não acha que é no mínimo estranho ver que o Lula, em plena pré-campanha, abre a boca pra dizer que pediu à FHC a libertação dos sequestradores de Abílio Diniz? Isso não é pra ganhar o voto do povão, não é pra ganhar aplausos do povão. Isso é um nítido recado ao crime. É dizendo, ei narcotraficante, ei ladrão de celular, ei criminoso, eu tô aqui e eu tô do lado de vocês. É tão nítido. Basta você ver o programa de governo do Lula, onde ele sugere menos rigor contra as drogas e reeducação de policiais. Isso é desse mês, julho de 2022. Ser menos rigoroso contra as drogas só vai beneficiar os narcotraficantes. Sério mesmo que tu não tá vendo o Lula defendendo narcotraficante, criminoso, sequestrador e andando lado a lado com o PCC? Sério mesmo que tu vai ignorar que o cara que já foi o braço direito do Lula citou o Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel? Se lembra que no começo do vídeo eu falei que era impossível você assistir o vídeo completo e continuar sendo um apoiador do Lula? É verdade. Porque quem continua do lado do Lula, mesmo diante de todos esses fatos, não é um apoiador, muito menos um eleitor, e sim um cúmplice do crime.